Pessoal, bom dia. Então, a gente vai continuar falando sobre CPI. E hoje a gente vai falar especificamente sobre os poderes que a CPI tem. Bem, a gente tem um problema. Qual é o primeiro problema? É que o artigo 58, se vocês lembrarem, a gente fala de uma forma muito sintética sobre a CPI. E aí, quase tudo que a gente vai ver hoje decorre da jurisprudência do Supremo. Então, o Supremo vai lá e tomou as decisões, em alguns casos bem problemáticos, inclusive. E aí, o Supremo que foi delimitando o que é que exatamente a CPI pode fazer, o que é que ela não pode fazer. Então, assim, sabe, professor? Outro dia o aluno disse, professor, a CPI é um pouquinho chato de entender. É um pouquinho. Não é que seja chato, é porque a gente não tem muitos parâmetros objetivos. Os parâmetros são decisões do Supremo muito esparsas, algumas não são tão claras assim, então você fica na dúvida algumas vezes. Mas bora tentar sistematizar aqui o que o Supremo decidiu sobre CPI, o que é que o Supremo diz que pode, o que é que a CPI não pode fazer. Primeiro, né, se a gente for lembrar lá do artigo 58 da Constituição, olha o que diz o artigo 58. A CPI tem os poderes que uma autoridade judicial tem. Então, artigo 58 da Constituição, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito terão os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. É essa expressão que a Constituição usa. Então, é a partir daí que começa toda a discussão sobre a interpretação desses poderes. Opa. Agora. Bem, o que é que isso significa, né? Como a gente pode interpretar esse dispositivo aí do artigo 58, parágrafo 3º? Bem, a gente vai entender que aquilo que o magistrado pode fazer em um processo, a CPI pode fazer durante a sua investigação. Então, a CPI ela vai poder tomar as decisões da mesma forma que o magistrado pode conduzir um processo. Essa é a ideia que surge aqui, a ideia básica. Esses poderes eles serão exemplificados no regimento interno lá do Congresso Nacional, do Congresso, da Câmara e do Senado. Lembrem? Nós temos 3 regimentos. Regimento comum do Congresso Nacional, que abrange tudo, e os mais importantes são o regimento do Senado e o regimento da Câmara. Então, eles trazem alguns poderes, alguns exemplos de poderes que são dados às CPIs. Então, alguns desses poderes são exemplificados nos regimentos internos. Ok? Bem, que poderes são esses? Por exemplo, realização de diligências. Então, a CPI pode, de repente, ir em algum local, fazer uma investigação em loco, ela pode solicitar informações, ela pode solicitar documentos, ela pode tomar providências que sejam necessárias à sua investigação. Ok? Como se faz em um processo. 2. Requisição de documentos. Aqui a gente tem que tomar um cuidado. Gente, requisição, lembra que a gente falou a diferença ontem de convocar e convidar? Então, aqui a diferença é entre solicitar e requisitar. Solicitar eu peço, se a pessoa quiser ela manda, se ela não quiser ela não manda. Requisitar é dar uma ordem. Me entregue esses documentos, me entregue esses dados, me entregue essa informação. A CPI tem o poder de requisitar documentos públicos, ou seja, ela dá uma ordem ao Ministério da Educação, me dê esses documentos, me informe tal coisa. Isso é um poder dado às CPIs, exigir a entrega de documentos que estejam sob o poder de instituições públicas. Daqui a pouquinho eu vou dizer uma coisinha, uma observação, que eu já vou antecipar aqui. Desde que ele não esteja sujeito a certo sigilo, que aí vai exigir uma outra decisão da CPI. Então, documentos públicos, tá? Se estiver sujeito a sigilo, exige uma análise, exige uma decisão distinta da CPI, que não é impossível, mas é uma decisão que vai exigir um pouquinho mais de esforço desta comissão. Inquirir
testemunhas sob compromisso. Gente, palavrinha importante aqui. Sob compromisso. Vocês não deram processo penal ainda, né? Eu acho que ainda não. Vocês estão no quarto. Bem, qual é o ponto? Quer dizer, não precisa ser processo penal. Civil também se aplica a isso, tá? Processo civil também vai inquirir testemunhas sob compromisso. Quando você tem duas condições, você pode ser chamado a se manifestar. Você pode ser chamado a se manifestar como investigado, réu, parte, né? Como investigado, vamos colocar aqui. Ou seja, como uma parte naquela situação. Ou como testemunha, que é alguém que não está envolvido naquela situação, mas que tem informações sobre ela. Tá bom? A testemunha, ela tem a obrigação de falar a verdade. E ela pode, quando ela vai prestar ela vai ser ouvida como testemunha, ela vai prestar um compromisso de dizer a verdade. Professor, se ela mentir? Se ela mentir, isso é crime de falso testemunho. Então, olha só. A CPI tem o direito, e tem o poder de realizar a oitiva de testemunhas, as quais têm o dever de falar a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Professor, e a CPI pode, por exemplo, dar voz de prisão a essa testemunha que faltou com a verdade? Gente, em tese, sim. Em tese, ela pode determinar, porque aqui é caso de prisão em flagrante. Se houver a confirmação desse falso testemunho, nada impede a prisão em flagrante dessa testemunha, tá bom? Atenção, flagrante, tá? Flagrante é você está praticando o crime naquele momento. Então, por exemplo, só para a gente ter ideia, assim, você pode inquirir alguém, sei lá, você está fazendo uma conciliação no NPJ. Você pode inquirir uma testemunha sob compromisso? Você pode obrigar alguém a falar a verdade para você? Você não pode fazer isso. Agora, o juiz e as CPIs podem fazer isso. Tá bom? Claro até aqui, gente? Sim, se não tiver, só falar que a gente... Só levantar a mão que a gente para explicar, tá? Gente, condução coercitiva. A CPI pode mandar a testemunha ir obrigatoriamente? Gente, conforme o entendimento do STF, sim, ela pode fazer isso. Ela pode obrigar a testemunha a comparecer, obrigar uma parte a comparecer. Comparecer é obrigatório. Esse poder ela tem. Daqui a pouquinho a gente vai ver que ela não tem o poder de obrigar alguém a falar. Mas a comparecer ela tem esse poder, tá bom? A CPI pode obrigar alguém a comparecer perante ela, porém não pode obrigar essa pessoa a se manifestar. Ok? A gente vai chegar daqui a pouquinho no direito ao silêncio. Gente, e quebra de sigilo? Então, por exemplo, a Lívia vira deputada federal e tal, e a Lívia começa a participar de um esquema de rachadinha, tá bom? Rachadinha e tal, ela está exigindo que os seus servidores lá deem parte do salário para ela. Aí descobriram isso, foi um escândalo e tal, e fizeram uma CPI. E tal. Gente, a CPI pode determinar a quebra, a CPI diretamente, sem mandar para a justiça. Aqui estou falando dos poderes que a CPI tem ela mesma. Ela pode determinar a quebra do sigilo bancário da Lívia ou tem que ir para a justiça? Gente, ela pode determinar a quebra do sigilo, tá bom? Então, pode também admissível a quebra de sigilo fiscal,
bancário e telefônico. Porém, essa medida deve ser justificada. Tá bom? Segundo o entendimento do Supremo. Gente, atenção. Eu falei para vocês semana passada, não sei quem lembra, existe uma diferença entre quebra do sigilo dos dados telefônicos e a interceptação telefônica. Quebra do sigilo dos dados telefônicos é saber para quem a Lívia ligou quando e por quanto tempo. Ah, a Lívia ligou 100 vezes para o telefone X no mês passado. Isso é quebra do sigilo de dados telefônicos. Isso pode. Interceptação telefônica é ouvir, colocar lá a escuta, o famoso grampo, e ficar ouvindo a conversa dela. Grampo não pode. Eu vou entrar daqui a pouquinho nisso, mas grampo não pode. Quebra dos dados telefônicos pode. Ok? Olha o que diz o Supremo. A quebra do sigilo por ato de CPI deve ser necessariamente fundamentada, sob pena de invalidade. A CPI, olha só o que diz o Supremo, que dispõe, ela tem competência constitucional para ordenar quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico das pessoas que estão sob sua investigação. Mas, como esse ato, olha só, somente poderá praticar tal ato, porque esse ato se reveste de gravíssimas consequências, se justificar de modo adequado e sempre mediante indicação concreta de fatos específicos a necessidade de adoção dessa medida excepcional. Tem que dizer, olha, eu preciso quebrar o sigilo bancário porque eu tenho indícios concretos de que houve transações bancárias fraudulentas. Tá bom? Precedente. A fundamentação da quebra de sigilo há de ser contemporânea à própria deliberação legislativa, que é decreto. Ou seja, eu não posso usar isso com argumentos já ultrapassados. Tem que ser argumentos que ainda se sustentam. A exigência de motivação, que há de ser contemporânea ao ato da CPI que ordena a quebra do sigilo, ou seja, tem que ser uma razão atual. Qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação. Ou seja, se não tiver razões atuais, essa decisão é inválida. Não podendo ser, por este, suprimida em momento ulterior. Então, não é assim, olha, eu tenho uma suspeita. Eu vou quebrar o sigilo para ver se a suspeita se sustenta. Não, eu tenho que ter indícios de que houve um ato ilícito só para então fazer a quebra. Eu não posso fazer a quebra para encontrar os indícios. Eu tinha um professor de penal que dizia o seguinte, enfim, se você procurar muito, todo mundo vai ter algum erro. Então, se você procurar com critério, você vai encontrar um ato ilícito em qualquer pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado nessa investigação criminal. Quando da prestação de informações de sede fundamental, ou seja, tem que ser, enfim, teriam que ser razões anteriores, tá? Não podem ser razões criadas depois. Então, claro até aqui, quebra de sigilo é possível, mas precisa ser justificada, senão ela se torna inválida. Gente, direito ao silêncio, tá bom? O que é o direito ao silêncio? Tem uma expressão que eu acho tão bonita em latim. Nemo, tenetur, sede tegere. O que é o nemo, tenetur, sede tegere? Significa que os investigados ou alguém que esteja sendo ouvido, olha só, podem se recusar a falar, pois olha, não vou falar isso porque isso vai me incriminar.
quando isso puder gerar algum tipo de implicação sobre ele, sobre si mesmo. Eu não sou obrigado a falar algo que me prejudique. Não sou. Tá bom? E tem até mais, né? Deixa eu voltar aqui, gente, que eu nem falei isso aqui. Gente, quem é que tem a obrigação de falar a verdade? As testemunhas. O investigado, ele está sendo acusado de algo. O investigado é obrigado a dizer a verdade? Ou ele pode mentir? O que vocês me dizem? O investigado é obrigado a dizer a verdade? Ele pode mentir. Isso mesmo, ele pode mentir, João. Por quê? Porque ele está querendo se defender. Então, no nosso sistema, o direito permite que o investigado falte com a verdade. O direito permite que ele minta, porque ele está usando isso como meio de defesa, tá bom? A testemunha não pode mentir. A testemunha tem que falar a verdade. Mas, se ela quiser, ela pode ficar em silêncio, dizer, olha, eu não vou falar isso porque isso tem implicação sobre mim. Então, eu me recuso a falar. Tá bom? A testemunha tem que falar a verdade ou pode ficar em silêncio. O réu, o investigado, ele pode mentir ou ficar em silêncio. Ele escolhe. Tá bom? Então, ele pode recusar-se a falar quando isso gera algum tipo de implicação sobre si mesmo. Olha o que diz o Supremo. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de um investigado convocado para depor perante CPI permanecer em silêncio, evitando-se a autoincriminação. Além disso, ele tem direito de ser assistido por um advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, ele é investigado, tá bom? É imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente à testemunha. Então, a testemunha é obrigada a falar a verdade. O investigado não. Tá bom? Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a autoincriminação podem ser previamente assegurados para o exercício de eventuais reconvocações. Vocês já ouviram falar de habeas corpus preventivo? Já ouviram quem participou das minhas aulas semestre passado até o final, que eu comentei sobre isso com vocês lá no finalzinho do semestre. Habeas corpus preventivo, gente, existe? Existe. Existe habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo é para você, quando você tem o medo de sofrer uma prisão, sofrer um tipo de constrangimento que venha a cercear sua liberdade, e você diz, olha, eu tenho um direito aqui que vai me proteger. O investigado ele pode fazer isso, ele pode já entrar com habeas corpus contra a CPI para dizer, opa, magistrado, eu estou indo para a CPI, mas eu estou com medo que eles me prendam por falso testemunho ou por ficar em silêncio. Então, eu já entro com habeas corpus, que vai me dar um salvo-conduto. Então, eu tenho direito a não ser preso, a não prestar compromisso legal, eu tenho direito, como investigado, né, a ficar em silêncio, e isso vale, inclusive, para futuras reconvocações. Claro até aqui, gente? Sim? Tranquilo? Bem, só que o Supremo disse uma coisa também. Olha, é verdade, você tem esses poderes todos e tal, mas a Constituição, em alguns momentos, ela diz o seguinte: isto aqui só o magistrado pode fazer. Este assunto aqui está reservado ao controle jurisdicional, ou seja, está reservado, está preservado, está guardado para ser discutido na justiça. Aquilo que a Constituição reservou ao controle jurisdicional, a CPI não pode determinar. O nome disso, o Supremo chama de reserva de jurisdição. O que é isso? Embora as CPIs tenham o mesmo poder de uma autoridade judicial, o STF diz que certos assuntos passam por deliberação judicial.
Professor, que assuntos são esses? É quando a própria Constituição diz assim, este assunto está reservado à ordem judicial. Olha só, artigo 5º, incisos 12 e 13, por exemplo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar, penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Opa, a Constituição diz que nesse caso aqui, só ordem judicial, CPI não pode fazer. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo, as comunicações telefônicas só por ordem judicial. Neste caso aqui, só ordem judicial. Está entendendo? Essas hipóteses são chamadas pelo Supremo de hipóteses com reserva de jurisdição. Então, bora lá? O que é que disse o Supremo? Quais são os precedentes que nós temos? 1. Interceptação telefônica. Então, a famosa escuta, em que você tem um terceiro ouvindo aquela conversa. Só quem pode determinar é a autoridade judicial. Professor, beleza, tem a CPI lá e está rolando um processo aqui, pelos mesmos fatos e tal. E no processo, rolou a interceptação. A CPI pode exigir a interceptação? Não. Ela vai solicitar e a autoridade judicial vai decidir se ela pode ter acesso ou não. Por quê? Porque interceptação telefônica é assunto sujeito a controle jurisdicional. Então, a CPI quer uma interceptação. Ela foi lá, decidiu, e foi lá e pediu. Ela faz o quê? Ela manda? Não, ela solicita ao judiciário, se o judiciário considerar válido, ele vai lá e determina a interceptação telefônica. Claro até aqui? Ficou claro esse ponto? Perfeito. Olha só, eu disse para vocês que a CPI pode, aqui em cima, ela pode requisitar documentos que tenham, que estejam no poder de instituições públicas e tal. Se estiver sujeito ao sigilo, ela vai ter que determinar a quebra desse sigilo. Gente, CPI pode determinar busca e apreensão. Busca e apreensão. Cadê? Onde eu estava? Aqui. Olha só. O que diz o Supremo? Deixa eu só tirar isso aqui. Busca e apreensão até podem ser determinadas, desde que não afetem a inviolabilidade do domicílio. Busca e apreensão podem ser determinadas somente quando não prejudicarem a inviolabilidade domiciliar. Atenção, gente. Atenção para uma coisa que eu falei para vocês semestre passado. Isso, inviolabilidade domiciliar. Quer dizer, domicílio, para ser mais específico. Domicílio é só a casa? Domicílio é só a casa da pessoa? O que vocês me dizem? Não. Domicílio se estende a tudo aquilo que a pessoa usa privativamente. Inclui escritório, quarto de hotel, inclui consultório, inclui a residência. Então, assim, tudo aquilo que for privado é inviolabilidade domiciliar. Então, não pode em quase nada. Então, pode buscar apreensão? Pode, desde que isso seja, sei lá, em local público ou algo do tipo. Tá bom? Se afetar a inviolabilidade domiciliar, não pode. O Supremo também já julgou isso. Impossibilidade jurídica de CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional de reserva de jurisdição, que eu estou falando para vocês. Como a busca e a apreensão domiciliar.
possibilidade, contudo, de a CPI ordenar busca e apreensão de bens, objetos, computadores, desde que essa diligência não se efetive em local inviolável, desde que isso não afete a inviolabilidade domiciliar. De novo, que não é só domicílio, que não é só casa. Como espaços domiciliares, sob pena, em tal hipótese, de invalidade da diligência e de ineficácia probatória dos elementos informativos dela resultantes. Ou seja, foi lá, a CPI determinou busca e apreensão, ela foi lá e fez a busca e apreensão em domicílio, invalida aquelas provas. Pode descartar, não vai servir aquelas provas mais. Deliberação da CPI da Petrobras, deliberação da CPI da Petrobras, que, embora não abrangente do domicílio dos impetrantes, faltou o quê? Fundamentação. Lembra que a gente falou? Essas medidas graves precisam ser fundamentadas. Não foi fundamentado, então, não existe na espécie causa provável e fatos concretos. Então, o que aconteceu? Medida inválida. Medida inválida. Tá bom? Então, olha só. Pode buscar apreensão, mas se envolver domicílio, só com autorização judicial. Se afetar o domicílio, somente com autorização judicial. Claro até aqui, gente? Perfeito. Gente, prisão preventiva. Vocês realmente não... Vocês não sabem a diferença entre prisão preventiva? Tá, bora lá. Só um contexto bem abrangente. Você tem a prisão em flagrante, né? Que é aquela que está ocorrendo o delito naquele momento. Você vai lá, dá voz de prisão à pessoa para parar o cometimento do ato ilícito. E tem a prisão preventiva, que é adotada em algumas circunstâncias antes da decisão final, tá bom? Ela é feita antes do processo acabar. E aí tem algumas circunstâncias lá, então a pessoa ameaça a ordem pública, enfim, algo do tipo. Gente, a prisão preventiva não pode ser decretada por CPI. Prisão preventiva só com autorização judicial. Não pode ser determinada por CPI, somente mediante ordem judicial. Professor, mas eu disse ainda há pouco que se a testemunha mentir, pode ser dada voz de prisão. Prisão em flagrante. Prisão em flagrante até pode, mas preventiva não pode, tá? Porque é flagrante, gente, vocês vão ver lá no artigo 301 do CPP, do Código de Processo Penal, prisão em flagrante qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa? Sim, então, João, você está na rua lá, e aí você vê um assaltante, assaltando, né, obviamente. Você pode dar voz de prisão para ele? Pode. Se você se garantir, você pode, tá? Não sei se você se garante, mas se você se garantir, pode dar voz de prisão para ele, sem nenhum problema. O artigo 301 do CPP, ele dá a qualquer cidadão essa prerrogativa. Por fim, gente, para esse primeiro momento da aula, bloqueio de bens. Gente, vamos supor que foi identificado lavagem de dinheiro e existe muito dinheiro sendo desviado. E aí a CPI, opa, esse cara vai evadir esse dinheiro, eu vou bloquear os bens. Bloqueio de bens só com ordem judicial. Decisão do Supremo. Entendimento do STF, segundo o qual as CPIs não podem decretar bloqueio de bens, prisões preventivas e busca e apreensões de documentos de pessoas físicas ou jurídicas sem ordem judicial. Lembrando que nesse último caso aqui, embora o acordo não diga busca e apreensão de documentos de pessoas físicas ou jurídicas em espaço domiciliar. Em espaço domiciliar, tá bom? Porque o precedente de 2015 diz que pode busca e apreensão desde que não seja um espaço domiciliar. Vou colocar aqui, entre parênteses, tá? Em espaço
domiciliar conforme jurisprudência mais recente, tá? Sem ordem judicial. Precedente, mandado de segurança deferido de acordo com a jurisprudência do STF para anular o ato da CPI que decretou a indisponibilidade dos bens do impetrante. Explicitando-se, porém, que os bens do requerente continuarão sujeitos à indisponibilidade antes decretada pelo Juízo Federal da 12ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo em ação civil pública sobre a matéria. Então, olha só, a CPI não pode fazer, mas a Justiça pode, tá bom? A Justiça pode determinar essa indisponibilidade. Claro até aqui, gente? Sim? Tudo tranquilo? Então, vamos fazer a nossa pausa.